O que será que acontece quando uma faculdade de direito, um lugar que foi criado para ensinar sobre justiça, acaba se tornando o centro de um escândalo de poder e corrupção? Pois é, essa é a história da Fadiva lá em Varginha, que foi revelada por documentos confidenciais de uma investigação federal ainda na década de 70. Olha, vamos começar direto pelo ponto final. A conclusão desse dossiê confidencial, que foi montado durante um dos períodos mais repressivos do regime militar no Brasil, é assim, super direta e já dá o tom da gravidade do que a gente vai ver. Os termos usados são bem fortes. Improbidade, que é basicamente desonestidade na gestão de algo público, e prevaricação, que é quando um funcionário público simplesmente age contra o dever do cargo dele. E essa investigação não só apontou as irregularidades, não. Ela foi além e recomendou punições bem severas, baseadas no famoso Ato Institucional número 5, o AI-5. Para quem não se lembra, o AI-5 foi a ferramenta mais poderosa e controversa de repressão do regime militar. Ele suspendia direitos, garantias constitucionais e dava poderes quase que absolutos ao governo. Vejam só a dimensão das ações que foram propostas. A gente não está falando de uma simples advertência. As recomendações vão desde aposentadoria forçada e perda de mandato, até investigações criminais. Isso mostra a gravidade das conclusões a que chegaram contra um juiz em exercício e um deputado estadual, que eram, claro, figuras de imenso poder na época. Mas afinal, quem eram essas pessoas, os alvos dessa investigação tão séria? O dossiê foca em duas figuras bem poderosas que foram os fundadores da Fundação Educacional de Varginha, a FEV, e também da sua faculdade de Direito, a Fadiva. Os documentos federais não economizam nas palavras para descrever a relação entre eles. É chamada de uma sociedade de fato com um objetivo que soa bem alarmante: a captura da estrutura de poder local. Ou seja, um juiz e um político unidos por um propósito que, na visão dos investigadores, ia muito além da educação. E como é que essa captura de poder teria acontecido na prática? Bom, a investigação mergulhou fundo nas finanças da fundação e acabou descobrindo uma série de manobras que pareciam ir contra, assim, diretamente, o propósito nobre de uma instituição que deveria operar sem fins lucrativos. E aqui está o ponto central da questão. As próprias regras da fundação, que foram criadas por eles mesmos, proibiam que seus líderes fossem pagos pelos cargos de gestão. Só que, o que a investigação descobriu foi que essa regra, que era fundamental, parecia ter sido sistematicamente ignorada. Aqui a gente vê em detalhes os métodos que foram descritos nos relatórios. Fica claro como os próprios estatutos que deveriam ser defendidos pelos líderes teriam sido contornados para supostamente permitir um benefício próprio, algo que era proibido de forma explícita pelas regras da instituição. E essa sequência de eventos, toda documentada no relatório federal, é um exemplo bem claro do que os investigadores chamaram de autonegociação. Foi uma manobra onde a instituição de ensino que deveria ser protegida aparentemente saiu prejudicada em benefício do seu próprio dirigente. A fundação movimentava uma quantia de dinheiro bem significativa para a época. A questão que os investigadores se fizeram foi: para onde ia todo esse dinheiro? E mais importante, como é que ele era contabilizado? Então, o relatório aponta uma ausência completa de transparência financeira. Essa falta de controle tornava quase impossível rastrear os fundos, o que levou os investigadores à conclusão de que qualquer valor poderia ser retirado sem que ninguém percebesse. Mas o controle, ao que tudo indica, não era apenas financeiro. A investigação alegou que a fundação foi sendo transformada de uma instituição de ensino em uma verdadeira base de poder pessoal, quase como um feudo particular. Essa citação do relatório é devastadora. Ela resume bem as descobertas: um nepotismo generalizado e um controle autoritário que, na visão dos investigadores, transformou a fundação em um patrimônio de família, servindo a interesses privados em vez de públicos. O relatório chegou a listar múltiplos parentes em posições-chave, tanto na administração, como o irmão no cargo de tesoureiro, quanto no ensino. Essa prática, que a gente conhece como nepotismo, teria garantido o controle da família sobre as operações e os empregos na instituição. E o controle era tão minucioso que, segundo os documentos, até mesmo o restaurante dos estudantes foi tomado e entregue a protegidos. É um detalhe que mostra como cada pequeno aspecto da instituição teria sido trazido para o controle pessoal, afetando diretamente a vida e a renda dos alunos. Apesar dessa investigação federal contundente lá dos anos 70, a história não termina ali. A influência da família no cenário jurídico e educacional da região continuou, criando o que pode ser visto como uma verdadeira dinastia. Essa linha do tempo é realmente impressionante.
Ela mostra uma persistência de influência notável, com o papel da família se entrelaçando com a própria estrutura da instituição por gerações, e chegando até os dias de hoje com parentes em posições de liderança. E todos esses documentos nos deixam com essa questão bem complexa, que ecoa até hoje. Como uma comunidade consegue equilibrar a homenagem ao legado de um fundador com a garantia da integridade das instituições que eles construíram? É uma reflexão sobre poder, história e a responsabilidade que todos nós temos com as instituições que nos cercam.